Queridos irmãos e irmãs, obrigado por estarem aqui. Obrigado por separarem este momento para algo tão valioso. Permitir que Deus transborde o seu coração de gratidão e alegria. Sim, há um tipo de cura que começa não no corpo, mas na memória. Na forma como a gente enxerga o que viveu, no modo como a gente interpreta o que ainda sente. E hoje, nós não vamos apenas pedir, hoje nós vamos lembrar. Vamos dar voz às bênçãos esquecidas. Vamos aquecer o peito com gratidão viva. Porque quando a alma reconhece o que já tem, ela se abre para receber o que ainda está por vir. Espírito Santo, vem agora e caminha pelos becos escuros da alma de quem perdeu o ânimo. Visita os que têm acordado em silêncio, levantado no automático, vivido com os olhos abertos, mas o coração apagado. Toca, Senhor, nesse sentimento de que nada é suficiente, de que a vida perdeu sabor, de que só existe peso, cobrança e cansaço. Restaura a beleza das pequenas coisas. Faz florescer de novo a alegria das manhãs, o prazer do respirar, o alívio de um pensamento leve. Espírito Santo, renova hoje o sentido de viver. Ensina a alma cansada a agradecer outra vez. Mostra que a gratidão não é um fim, é o começo. Meu irmão, minha irmã, você não chegou aqui por engano. Tem gente que anda reclamando por dentro, mesmo sem perceber. Gente que não consegue mais ver motivo para sorrir, que se acostumou com a dor, com o esforço, com a sensação de que nada muda. E é por isso que essa oração vai tocar onde a murmuração começou. Na falta de reconhecimento do bem que ainda existe. Porque no Salmo 103, o salmista grita com a própria alma: bendiga o Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum de seus benefícios. Essa não é só uma frase, é um comando, é um resgate, é a alma sendo chamada de volta à gratidão. Hoje Deus não vai apenas aliviar um fardo. Hoje Ele vai reorganizar a sua visão. Vai mostrar que a bênção que você tanto espera talvez já esteja aí, só precisando ser vista. Porque a verdadeira transformação acontece quando a gente troca a queixa pelo louvor, a ansiedade pela lembrança do cuidado de Deus. Quando a gente aprende a dizer obrigado, mesmo sem entender tudo. Talvez você esteja como quem carrega um peso emocional antigo, cheio de comparação, de frustrações, de cobranças silenciosas. Talvez você esteja cansado de esperar por algo grande, sem perceber que o ar que entra no seu pulmão já é milagre, que a sua mente funcionando já é sinal da graça, que o simples fato de estar aqui agora já é resposta de oração. Meus amados, agora vamos ficar um pouco mais presentes. Se você puder, feche os olhos. Respire. Sinta o coração batendo. Não é só biologia, é presença. É Deus te lembrando. Você ainda está aqui. E ainda dá tempo de recomeçar. Ainda dá tempo de reencontrar a paz. Ainda dá tempo de se olhar com compaixão e decidir que o seu dia vai ser diferente. Não porque tudo se resolveu, mas porque você decidiu agradecer mesmo assim. Se hoje você quer dar esse passo de reconexão, escreve aqui nos comentários: Senhor, ensina minha alma a lembrar do que ainda é bênção. E se quiser, conta para nós. O que você quer resgatar dentro de si? Alegria, fé, propósito, doçura, esperança. Peço também que compartilhe essa oração com alguém que precisa respirar gratidão novamente. Porque às vezes é exatamente isso que impede o corpo de adoecer e a alma de desistir. Um sopro de gratidão que começa aqui e se espalha. Fica comigo até o fim. Nós vamos orar por algo precioso: o seu corpo, o seu ânimo e a sua capacidade de reconhecer os presentes que Deus já colocou na sua vida. Vai ser um reencontro com Deus, com você mesmo e com tudo aquilo que ainda merece ser celebrado. Agora, vamos caminhar até esse lugar onde a murmuração silencia e a gratidão desperta. Minha alma bendiz ao Senhor e não esquece de nenhum dos seus benefícios. Pai, eu falo isso não como alguém que nunca sofreu, mas como alguém que está aprendendo a voltar para casa por dentro. Porque eu percebo que, quando eu me distraio, eu começo a lembrar mais do que falta do que já foi sustentado.
Eu começo a olhar mais para o que deu errado do que para o que o Senhor já consertou. E hoje eu não quero viver assim. Hoje eu escolho abrir a boca e declarar vida, mesmo que o meu coração ainda esteja tentando acompanhar. Senhor, eu quero que essa frase não seja só bonita. Eu quero que ela vire chão debaixo dos meus pés. Eu quero que ela vire direção para minha mente. Eu quero que ela vire cura para o meu corpo. Porque a verdade é que a murmuração cansa, ela pesa, ela envelhece por dentro. E eu não quero mais carregar esse peso como se fosse normal. Eu não quero mais me tratar com dureza, como se eu tivesse que aguentar tudo calado. Eu quero aprender contigo a ter um coração ensinável, um coração humilde, um coração grato, um coração que reconhece o bem antes de se desesperar pelo que ainda não chegou. Pai, me ajuda a lembrar do que o Senhor já fez quando eu achei que não ia suportar. Me ajuda a lembrar das portas que se abriram quando eu não via saída. Me ajuda a lembrar do livramento que eu nem percebi, do cuidado que chegou silencioso, do colo que veio através de alguém, de uma palavra, de um detalhe, de um dia em que eu quase desisti, mas o Senhor me sustentou. Eu não quero ser ingrato, Senhor. Eu não quero ser injusto com a tua fidelidade. Eu não quero esquecer o teu amor só porque hoje eu estou cansado. E eu declaro agora, com fé prática, que a minha alma vai parar de se alimentar de reclamação e vai voltar a se alimentar de esperança. Eu declaro que a minha boca não vai profetizar derrota, vai profetizar louvor. Eu declaro que eu vou enxergar o que está vivo em mim, mesmo que ainda exista dor, porque a gratidão não nega a luta, ela só impede que a luta vire prisão. Senhor, coloca uma mão sobre o meu coração agora. Me ensina a agradecer pelo simples, pelo real, pelo que ainda está aqui, pelo fôlego, pela força que sobrou, pelo dia que começou, pela chance de recomeçar. E enquanto eu declaro isso, eu sinto a minha mente respirando diferente. Eu sinto o meu peito ficando mais leve. Eu sinto o meu coração voltando para o lugar certo. E eu creio que esse é só o começo, porque quando a alma lembra, ela volta a viver. Pai, eu sei que o Senhor não promete qualquer coisa. O Senhor promete aquilo que sabe que pode cumprir. E quando eu leio no Salmo 103 que é o Senhor quem perdoa todas as minhas iniquidades e sara todas as minhas enfermidades, algo dentro de mim se levanta. Porque eu já me vi machucado por dentro e já tentei fingir que não doía. Já vivi dias em que a alma gritava, mas por fora eu sorria. E é por isso que essa promessa me toca tão fundo. Porque ela me alcança nos lugares onde ninguém mais chega. O Senhor perdoa, mesmo quando eu me acuso. O Senhor cura mesmo quando eu penso que já estou quebrado demais para ser restaurado. E eu sei, Pai, que tem curas que o Senhor faz em silêncio, quando ninguém está vendo. Quando a gente apenas se entrega e chora no quarto. Quando a gente não tem mais força para lutar, mas ainda tem fé suficiente para não soltar tua mão. Hoje eu me aproprio dessa promessa. Eu não quero só escutar, eu quero viver. Eu quero me lembrar de que o Senhor é especialista em restaurar o que a gente achava que estava perdido. Que o Senhor é mestre em transformar o que era peso em testemunho. Que não existe enfermidade maior do que o teu poder, nem as do corpo, nem as da alma. Eu coloco diante de ti as minhas dores físicas e emocionais, as feridas antigas que ainda queimam, os traumas que eu tento esconder. Eu coloco diante de ti as palavras duras que me marcaram, as rejeições que me fizeram duvidar do meu valor, as comparações que apagaram a minha alegria de ser quem eu sou. E eu peço, com a liberdade de um filho, sara, toca, restaura, faz novo. Eu confesso, Senhor, que muitas vezes eu tentei ser forte demais, que eu quis dar conta sozinho, que eu achei que não podia fraquejar. Mas hoje eu entendo que ser curado começa com reconhecer que estou doente, e que ser perdoado começa com parar de fugir da tua graça. Me abraça nessa hora, Pai. Me mostra que essa promessa não é distante. Me mostra que ela é para mim. Me mostra que o Senhor ainda tem o poder de fazer o que ninguém mais consegue. Me mostra que o Senhor não cansou de mim, não desistiu de mim, não se esqueceu de mim. Me mostra que o teu amor não muda, mesmo quando eu oscilo, e que a tua cura ainda é possível, mesmo quando eu já me acostumei com a dor. Hoje eu me abro para essa promessa com tudo que sou.
e declaro com fé e com verdade: eu creio que o Senhor pode perdoar o que eu mesmo não consigo esquecer, e que o Senhor pode curar o que eu já aceitei como permanente, porque o Senhor é Deus, e eu sou teu. Pai, agora eu preciso te ouvir de um jeito diferente, não com os ouvidos do corpo, mas com o coração quieto, porque eu sei que tem momentos em que a gente não precisa de explicação, a gente precisa de direção, de um sopro claro, de uma palavra firme, de um olhar teu que nos levante do chão. E é por isso que agora eu me abro para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Eu me abro para receber o que só vem do céu. Me fala, Pai. Me mostra o que o Senhor ainda vê em mim, mesmo quando eu me perco de mim mesmo. Eu sei que o Senhor não me chamou para viver como quem sobrevive o tempo todo. O Senhor não me chamou para andar cabisbaixo, como se eu fosse um erro ambulante. O Senhor me chamou para frutificar. E eu quero resgatar isso. Eu quero voltar a acreditar que a minha vida tem um chamado. Que o meu corpo não é só dor, é templo. Que o meu trabalho não é castigo, é ferramenta. Que minha casa não é só rotina, é abrigo. Que eu não sou um fardo. Eu sou uma missão viva em tuas mãos. Por isso, agora eu profetizo em teu nome, Senhor. Minha alma vai florescer. Meu corpo vai se levantar. Meu ânimo vai se restaurar. E o que antes era murmuração, agora será louvor. Porque eu não sou o que me aconteceu. Eu sou o que o Senhor ainda está fazendo em mim. Eu não sou definido pelas quedas que vivi. Eu sou definido pela mão que me levanta todas as vezes. Pai, eu sinto que o Senhor está me chamando para parar de me esconder atrás da força. Que o Senhor quer me ver vulnerável, sim, mas cheio de fé. Que o Senhor quer me ensinar a falar vida, mesmo quando tudo grita desânimo. Que o Senhor quer me fazer lembrar que eu fui criado à tua imagem. E essa imagem é alegria, é compaixão, é paz que transborda. Hoje eu quebro, em nome de Jesus, toda palavra de desânimo que se alojou em mim. Toda comparação que matou minha identidade. Todo olhar que me fez duvidar de mim. Toda pressão que me roubou o brilho. Hoje eu declaro: nenhuma mentira vai gritar mais alto do que a tua verdade sobre mim. E a tua verdade é essa, Pai, que eu sou amado, mesmo em processo. Que eu sou útil, mesmo em crise. Que eu sou curável, mesmo cansado. E que eu sou digno de recomeçar, mesmo falho. Eu recebo essa palavra como semente boa no meu coração. E eu declaro: ela vai germinar, ela vai transformar. Porque o Senhor não fala à toa. Quando o Senhor diz: já começou. Senhor, agora eu não quero pensar demais. Eu só quero estar aqui, presente, sem máscara, sem discurso bonito, sem tentar parecer mais forte do que realmente estou. Hoje eu quero orar do jeito mais simples possível, como quem senta no colo do Pai e só diz o que está entalado há dias. Porque o Senhor conhece o que eu falo e também o que eu calo. E às vezes é esse silêncio cansado que mais precisa de cura. Então eu te peço, olha para dentro de mim com teus olhos de amor. Olha para esse coração que tem tentado, mas que em alguns dias só queria desaparecer um pouco do mundo. Olha para essa alma que se cobra tanto, que tenta acertar, tenta ser melhor, tenta dar conta de tudo, e mesmo assim ainda se sente insuficiente. Pai, segura minha mão agora. Me lembra que eu não preciso provar nada para o Senhor. Me lembra que a tua presença não exige desempenho, só entrega. Me ensina a respirar de novo, Senhor. A tirar esse peso do peito que eu venho carregando sem perceber. Esse fardo de sempre estar bem, de sempre sorrir, de sempre levantar rápido. Hoje eu não quero ser forte. Hoje eu quero ser sincero. Hoje eu só quero ser abraçado pelo teu cuidado. Toca, Espírito Santo, nas partes do meu corpo que gritam por descanso, nos músculos que carregam tensão, nos ombros que suportam mais do que deveriam, na mente que vive cheia de ruídos. Toca nas dores que os exames não mostram, nas feridas que só o Senhor sabe onde estão. Cura, Senhor, a raiz. Não só o sintoma, não só o que aparece, mas o que se esconde no fundo. E ao mesmo tempo em que te peço cura, eu te peço coragem. Coragem para continuar. Coragem para não me abandonar mais.
Coragem para me tratar com mais gentileza, para não esperar que o mundo me valorize antes de eu me valorizar em Ti. Coragem para sair do automático e começar de verdade a viver com intenção. Obrigado por me escutar. Obrigado por me acolher sem pressa. Obrigado por me deixar ser quem eu sou, mesmo quando nem eu entendo direito quem sou. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está ouvindo. E eu sei que o milagre já começou. Não fora, mas dentro de mim. Pai, agora eu quero te escutar com mais atenção. Quero que a tua palavra entre devagar, mas entre fundo. Porque tem momentos em que a alma está tão cansada que ela não aguenta conselhos nem explicações. Mas ela precisa de uma palavra, da tua palavra. E eu me lembro do que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Senhor, isso mexe comigo, porque eu confesso que é fácil agradecer quando tudo está fluindo. Quando o corpo está saudável, quando as contas estão pagas, quando a vida parece caminhar. Mas, em todas as circunstâncias, isso é forte demais, isso me confronta. Me mostra o quanto eu ainda deixo a minha gratidão depender do que está do lado de fora. Mas o Senhor está dizendo que a gratidão precisa nascer do lado de dentro, porque é na gratidão que a tua vontade se revela. É nela que eu paro de resistir e começo a confiar. E aí eu lembro do que está em Salmos 92, versículo 1. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Como é bom. Pai, quantas vezes eu troquei o como é bom por como está difícil? Quantas vezes eu deixei o fardo me impedir de ver a beleza? Quantas vezes eu murmurei mais do que agradeci? Me perdoa. Me ensina a voltar para o lugar onde a alma reconhece o bem antes de reclamar da dor. Me ensina a começar o dia dizendo obrigado, mesmo que ainda existam coisas pendentes, porque o obrigado abre caminhos onde a reclamação só cria muros. E mais uma vez a tua palavra me leva para Salmos 118, verso 24. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Senhor, às vezes a gente trata o hoje como se fosse só um intervalo entre o ontem e o amanhã. A gente esquece que hoje é milagre. Hoje é presente. Hoje é oportunidade de ver a vida com outros olhos, de olhar pela janela e dizer: Deus me deu mais uma chance. Hoje é um convite para recomeçar a gratidão. E recomeçar a gratidão é, muitas vezes, recomeçar a cura. E quando a gente vai para Colossenses capítulo 3, versículo 15, parece que tudo se encaixa ainda mais. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Pai, essa parte me pega. Que a paz seja o juiz, que a paz seja o árbitro. Como se o teu espírito dissesse, quando estiver em dúvida, escolha o que te dá paz. Quantas decisões erradas eu tomei porque me faltava paz e ainda assim segui. Quantas vezes eu me forcei a permanecer em lugares e pensamentos que não tinham nada a ver com o teu descanso. Senhor, ensina minha alma a ouvir esse juiz interior. Me ensina a reconhecer quando a paz se retira. Me ensina a parar, respirar e perguntar: isso me aproxima ou me afasta do teu coração? E por fim, Pai, eu me lembro de Filipenses, capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não é só um conselho, é um convite insistente, porque o Senhor sabe que tem dias em que o coração se fecha. Tem dias em que o riso vai embora, e mesmo assim o Senhor insiste, alegre-se. Mas não é para se alegrar no que falha, nem nas pessoas que nos frustram. É no Senhor. É nessa presença que nunca falha, mesmo quando a gente tropeça. Por isso, Pai, hoje eu escolho me alinhar com a Tua palavra. Eu escolho agradecer antes de entender. Eu escolho lembrar do que já tenho, em vez de reclamar do que ainda não chegou. Eu escolho abrir os olhos para reconhecer Teu cuidado nos detalhes. Eu escolho confiar que, mesmo quando nada muda do lado de fora, tudo pode mudar do lado de dentro.
Porque onde a tua palavra entra, a escuridão perde espaço. Onde a tua voz ecoa, o medo se cala. Onde a gratidão brota, a alma respira. E se hoje tudo que eu conseguir for dizer, Senhor, obrigado porque eu ainda estou aqui, já é o suficiente. Porque se eu ainda estou aqui, é sinal de que o Senhor ainda está escrevendo minha história. E se o Senhor ainda escreve, é porque ainda tem promessa viva. Ainda tem milagre em construção. Ainda tem alegria germinando debaixo da terra da dor. E eu creio, com todo o meu coração, que o Senhor vai me ensinar a enxergar. Pai, agora eu te peço que venha com teu poder silencioso e verdadeiro sobre cada parte do meu corpo e da minha alma que carrega dor. Eu sei que a cura que o Senhor oferece não é só para o que aparece nos exames. É para aquilo que ninguém vê, mas que me pesa todos os dias. É para a culpa que me esconde, para a ansiedade que me acelera, para a tristeza que se disfarça de força. Senhor, visita agora o território das minhas dores internas, os lugares onde até eu já deixei de tocar, porque não sabia mais como lidar. Eu entrego ao Senhor tudo o que eu venho carregando em silêncio. Essa tensão constante que mora nos meus ombros. Essa angústia sem nome que vive no fundo do peito. Essa sensação de que algo está errado comigo, mesmo quando está tudo certo lá fora. Toca nesse lugar, Espírito Santo. Vai onde o meu autocuidado não consegue ir, onde meu esforço não dá conta. Vai fundo, até onde as palavras não chegam. E eu te peço que me ensine a viver o tipo de cura que começa no modo como eu me enxergo. Porque às vezes, Pai, não é o corpo que está doente, é o olhar. Eu me olho com rigidez, com julgamento, com comparação. Me olho como alguém sempre em dívida, sempre abaixo, sempre atrasado. Me olho como alguém que tem que se provar. Me olho como quem não é suficiente. Mas o Senhor me vê com outros olhos. O Senhor me vê com compaixão, com paciência, com graça. E se o Senhor me vê assim, eu quero aprender a me ver assim também. Cura, Senhor, a raiz da minha autossabotagem. Essa voz dentro de mim que me diz que eu não mereço descanso, que eu não posso parar, que eu não posso errar, que eu não sou digno de cuidado. Tira essa mentira, Pai, e planta a tua verdade no lugar. Me ajuda a me tratar com mais gentileza, a dar ao meu corpo o tempo que ele precisa, a dar à minha alma a pausa que ela pede. Me ajuda a entender que descanso não é fraqueza, é estratégia do céu. Me ajuda a crer que a cura não vem só quando tudo se resolve. Ela começa quando eu deixo de me violentar por dentro. Pai, eu sinto que o Senhor está aqui, não como quem pressiona, mas como quem acolhe. Não como quem exige, mas como quem ensina. O Senhor está curando agora, mesmo que ainda doa um pouco, porque a cura muitas vezes passa pela verdade, e a verdade é que eu me negligenciei por tempo demais. Agora não. Agora eu quero ser templo de novo. Quero habitar dentro de mim com leveza. Quero aprender a respirar com calma. Quero fazer as pazes com o meu próprio corpo, com a minha mente, com minha história. E eu declaro, em nome de Jesus, que o meu corpo vai ser território de paz, que meus pensamentos vão ser ambiente de descanso, que minhas emoções não vão mais me dominar, mas me ensinar, que cada célula vai lembrar que é amada, habitada e redimida, que o milagre da cura está acontecendo agora, não porque tudo se resolveu, mas porque o Senhor está aqui. E onde o Senhor está, a vida se organiza, a dor se cala, e a esperança floresce. Pai, eu sei que tem coisas que só continuam vivas dentro da gente porque a gente ainda espera. E eu te confesso, tem dias em que essa esperança parece escorrer pelos dedos. Não porque eu não creio mais em ti, mas porque eu olho ao redor e tudo parece igual, repetido, preso no mesmo ciclo. E é aí que a minha alma começa a se calar. Começa a aceitar a ideia de que talvez não mude mais. Mas o Senhor não me chamou para me conformar. O Senhor me chamou para crer. Me chamou para confiar até quando tudo parece parado. Me ensina de novo, Pai, a esperar com o coração inteiro. A não apenas aguentar o tempo passar, mas acreditar que o tempo está sendo usado pelo Senhor
para construir algo melhor. Me ajuda a lembrar que a espera não é castigo, é processo. Que o silêncio não é ausência, é preparação. Que a lentidão não é descaso, é cuidado nos detalhes. Eu me agarro hoje à promessa que está no Salmo 103. O Senhor te coroa de bondade e compaixão. Pai, se isso é verdade, e eu sei que é, então a coroa que o Senhor me dá não é feita de peso nem de sofrimento. É feita de graça, é feita de amor. De um amor que não desiste, mesmo quando eu desanimo. De uma bondade que me alcança até nos dias em que eu não tenho forças nem para orar. Por isso eu te peço, acende de novo essa chama em mim. Essa chama que me faz sonhar sem medo, que me faz caminhar mesmo quando eu não vejo estrada, que me faz sorrir mesmo sem saber exatamente o que vem depois. Pai, não deixa o tempo roubar minha fé, não deixa a rotina apagar o brilho dos meus olhos, não deixa a frustração me ensinar a ser cético. Me ensina a continuar acreditando, me ensina a confiar no invisível, me ensina a esperar pelo teu tempo com paz no coração. Eu quero voltar a olhar para o futuro com expectativa e não com medo. Quero acordar com esperança e não com peso. Quero falar da vida com gratidão e não com cinismo. Quero crer de verdade que o melhor ainda está por vir, não como uma frase bonita, mas como uma verdade que pulsa dentro de mim. E se hoje eu só conseguir dar um passo, que esse passo seja na direção da esperança. Mesmo que seja um passo pequeno, trêmulo, silencioso. Porque um passo com esperança vale mais do que 1000 passos sem fé. E eu sei que o Senhor vê. O Senhor repara, até quando eu levanto da cama mesmo sem vontade. Até quando eu respiro fundo para não desistir. Até quando eu oro baixinho sem forças, só para não soltar tua mão. Então me cobre com essa coroa, Senhor. Cobre minha vida com a tua bondade. Me cerca com a tua compaixão. E faz de novo esse coração acreditar. Acreditar que o amanhã ainda pode ser leve. Que o amor pode florescer de novo. Que o ânimo pode voltar. Que a alegria pode reaprender o caminho da minha alma. E que enquanto eu espero, o Senhor trabalha. Pai, agora eu quero te pedir algo que vai além do que os olhos alcançam. Porque tem perigos que a gente vê, mas tem outros que se escondem dentro da gente. E eu sei que a tua proteção não é só contra o que está fora, é contra o que tenta nos quebrar por dentro. Então hoje eu te peço, me guarda, Senhor, me protege até de mim mesmo, das minhas pressas, das minhas cobranças, dos meus pensamentos acelerados. Me protege daquela voz que me convence que eu tenho que dar conta de tudo, que eu não posso falhar, que eu preciso ser forte o tempo todo. Me guarda da comparação, me guarda do medo de não ser o suficiente, me guarda da ansiedade que rouba o meu sono, me guarda da tristeza que me visita sem aviso, me guarda da solidão que aparece mesmo quando tem gente por perto. Me guarda, Senhor, dessas sombras que ninguém vê, mas que eu carrego no peito como se fossem parte de mim. A tua palavra, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 15, diz: que a paz de Cristo seja o árbitro em seu coração. E é isso que eu quero hoje, que a tua paz decida por mim. Que ela me diga quando parar, quando continuar, quando calar, quando agir. Porque eu já me deixei guiar por impulsos, por ansiedade, por medo, e só me machuquei mais. Agora eu quero ser guiado por essa paz que vem do céu. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o Senhor está comigo. Coloca um escudo ao redor da minha mente. Um escudo que barre os pensamentos tóxicos, que silencie as acusações internas, que filtre o que não vem de ti. Protege meu coração da amargura, da frustração, da raiva guardada. Me dá sabedoria para discernir o que preciso deixar ir e coragem para soltar o que só me prende. Protege minha casa, Senhor, esse espaço onde eu descanso, onde eu luto, onde eu tento. Que a tua presença seja maior do que qualquer conflito, do que qualquer palavra mal colocada, do que qualquer atmosfera pesada. Que o teu Espírito preencha os cantos com leveza e que a tua presença seja sentida em cada detalhe. Protege o meu corpo também, de doenças, de desgastes, de esgotamento. Me ensina a ouvir os sinais, a respeitar os limites, a descansar sem culpa.
Me ajuda a entender que me proteger também é te obedecer, que cuidar de mim é honrar a vida que o Senhor me deu, e que pedir proteção não é fraqueza, é humildade, é reconhecer que eu não sou invencível, mas que em ti eu sou guardado. E por fim, Pai, me cobre com o teu amor, porque é o teu amor que me protege do desânimo, da desesperança, do abandono. É o teu amor que me segura quando tudo parece fora do lugar. E quando eu não souber mais o que fazer, que eu saiba apenas isso, que o Senhor está comigo. E que isso basta, isso sustenta, isso salva. Pai, agora eu só quero te agradecer, sem pressa, sem pressão, sem precisar entender tudo. Eu só quero deixar o meu coração falar com o Senhor do jeito mais simples que existe, com gratidão. Porque no meio de tanta coisa que ainda falta, tanta coisa que eu peço, tanta coisa que ainda não aconteceu, tem um monte de milagre que já aconteceu e que eu nem sempre reconheço. E hoje, Senhor, eu não quero ser ingrato. Hoje eu quero parar tudo só para dizer obrigado. Obrigado porque eu acordei, porque tem ar entrando no meu pulmão, porque tem vida aqui dentro, mesmo que às vezes doa. Porque o Senhor não deixou eu me perder de vez, nem nos dias em que eu me desliguei de tudo. Obrigado pelos livramentos que eu nunca soube que tive, pelos nãos que me protegeram, pelas portas fechadas que me redirecionaram, pelos dias em que tudo parecia confuso, mas o Senhor me sustentou mesmo assim. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que o Senhor colocou no meu caminho, pelas amizades que viraram abrigo, pelas palavras que chegaram na hora certa, pelos abraços que me seguraram por dentro. Obrigado pelas vezes em que eu chorei, mas fui ouvido. Pelas noites em que eu achei que não ia aguentar, mas amanheceu. Obrigado, Pai, pelo alimento na mesa, pela casa onde posso descansar, pela roupa que me cobre. Coisas que parecem simples, mas que são respostas. Obrigado pela mente que pensa, pelo coração que ainda sente, pelo corpo que ainda me carrega. Obrigado porque, mesmo com tantas falhas, eu ainda sou teu. Ainda sou olhado com carinho. Ainda sou sustentado pela tua graça. E eu te peço, Pai, me ensina a ser mais grato. Me ensina a não deixar que a correria me segue. Me ensina a parar de olhar só para frente, esperando o que ainda não veio, e a olhar ao redor, reconhecendo o que já está aqui. Me ensina a ver beleza nos detalhes, a celebrar o comum, a viver com o coração mais leve e os olhos mais atentos. Eu sei que gratidão não é sentimento passageiro, é postura, é decisão, é estilo de vida, e eu quero aprender a viver assim, a começar o dia com um obrigado e terminar com outro, a agradecer mesmo antes da resposta, mesmo antes do alívio, porque a gratidão me conecta ao teu coração. A gratidão me cura, me limpa, me organiza por dentro. E se hoje eu puder dar um presente ao Senhor, que seja esse, um coração sincero, um coração que reconhece que, mesmo sem merecer, tem recebido muito. Um coração que ainda acredita que a gratidão é o caminho mais curto entre a dor e a paz. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo, pelo que o Senhor fez, pelo que está fazendo e até pelo que ainda vai fazer. Mesmo que eu não veja agora, eu confio e eu agradeço. Espírito Santo, agora eu quero falar contigo como quem abre a porta de casa e diz: entra, fica aqui comigo, senta um pouco, olha tudo o que está apertado, porque eu sei que o Senhor não precisa de convite, mas sei também que o Senhor honra quando a gente abre espaço, e hoje eu abro esse espaço, não só na minha casa física, mas dentro de mim, dentro das minhas necessidades, dentro dos meus vazios, dentro dos lugares onde eu ainda peço socorro em silêncio. Eu sei que o Senhor conhece o que me falta, conhece as contas que estão chegando, conhece os medos que eu não falo para ninguém, conhece o nó na garganta quando penso no futuro. E mais ainda, o Senhor conhece o cansaço de tentar manter tudo de pé quando por dentro eu só queria descansar. Então, eu te peço, visita hoje cada área onde a escassez tentou criar raiz. Visita meu trabalho, minha mente, meu sustento, minha fé.
e sopra a provisão sobre tudo o que já não sei mais como resolver. A tua palavra em Salmos 103, versículo 5, me lembra que o Senhor é aquele que farta de bens a minha vida, não com excesso inútil, não com coisas que roubam a paz, mas com aquilo que preenche de verdade, com o que me devolve dignidade, com o que me ajuda a respirar com mais tranquilidade e menos medo. Eu não te peço luxo, Pai. Eu te peço alívio, te peço sustento, te peço portas abertas, te peço sabedoria para reconhecer a hora de agir e a hora de confiar. Espírito Santo, fala comigo nesse momento. Me mostra se estou insistindo em caminhos que o Senhor já fechou. Me mostra se estou negligenciando sementes que o Senhor já me deu. Me ajuda a enxergar as oportunidades que talvez eu esteja ignorando. Me dá ideias novas, ânimo novo, direção clara. Eu não quero viver esperando um milagre que me tire da responsabilidade. Eu quero viver em parceria contigo, plantando onde o Senhor disser, cuidando do que o Senhor confiou e colhendo com gratidão tudo o que vier. E quando o medo vier bater a porta dizendo que vai faltar, que não vai dar, que eu não consigo, que seja o Senhor a atender esse medo. Que seja o Senhor a dizer, aqui não, aqui eu sou o provedor. Porque onde o Senhor está, o desespero não cria morada. Onde o Senhor habita, a confiança respira. Eu entrego hoje minha vida financeira, minha energia diária, minha capacidade de produzir, minha criatividade, meus dons, tudo nas tuas mãos. E te peço, abençoa. Abençoa as mãos que trabalham, a mente que pensa, o corpo que sustenta, a casa onde vivo, a mesa onde como. Que nada me falte, nem o pão, nem a paz. E mais do que isso, Espírito Santo, me ensina a perceber que a provisão nem sempre vem empacotada do jeito que eu espero. Às vezes, ela vem como força interior, como descanso no meio do caos, como contentamento diante do pouco, como alegria que transborda mesmo sem explicação. E eu te agradeço, porque o Senhor é esse tipo de Deus, que provê de dentro para fora, que transforma a escassez em semente, que transforma medo em certeza e que nunca deixa de cuidar dos teus. Pai, agora que essa oração chega ao fim, eu não quero que as palavras se percam no ar. Eu quero que cada uma delas encontre lugar dentro de mim. Que o que foi dito aqui hoje não fique apenas como consolo momentâneo, mas como uma semente viva, plantada fundo, onde ninguém mais consegue arrancar. Eu te peço, sela no meu coração tudo o que o teu Espírito falou. Que essa conversa continue mesmo depois que minha boca se calar. Que ela ecoe enquanto eu caminho, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu trabalho, enquanto eu respiro. Porque o Senhor não é só um momento bonito do dia. O Senhor é o ar entre os meus pensamentos. É a presença que me sustenta em silêncio. Hoje eu te agradeço por me lembrar que meu corpo é valioso, que minha alma importa, que minha casa pode ser lugar de paz e que minha mente pode voltar a ser leve. Obrigado por me mostrar que o Senhor não quer apenas que eu sobreviva. O Senhor quer me ver florescendo, com saúde, com sentido, com esperança. Obrigado porque mesmo quando eu duvido de mim, o Senhor continua acreditando e me chamando de volta, me chamando para perto, me chamando para dentro. Senhor, que a partir de hoje eu não viva mais no automático, que eu não me trate mais como alguém invisível, que eu aprenda a me cuidar com teu olhar, que eu fale comigo com as palavras que o Senhor usaria, que eu não me sabote, não me abandone, não me apresse além do necessário. E quando eu esquecer, que o teu Espírito me lembre, eu sou amado, eu sou sustentado, eu sou necessário. Abençoa, Pai, o meu corpo, com força, equilíbrio, descanso e cura. Abençoa o meu trabalho, com propósito, criatividade, provisão e dignidade. Abençoa a minha casa, com paz, afeto, segurança e luz. E se alguém orou comigo hoje sentindo o mesmo peso, a mesma luta, a mesma necessidade, que essa oração alcance essa pessoa agora. Que ela sinta como se estivesse sendo tocada no exato momento em que pensou em desistir. Que ela perceba que não está sozinha,
Que ela entenda que o teu amor não se atrasa. Que ela receba aquilo que nem soube pedir em palavras, porque o Senhor entende até o que a gente só sente. Antes de encerrar, eu quero fazer um último pedido. Transforma essa oração em testemunho. Transforma esse momento em ponto de virada. Transforma esse clamor em renascimento. Que daqui para frente tudo comece a florescer. O corpo, o ânimo, o olhar, os relacionamentos, as decisões. Que o que estava travado volte a se mover. Que o que parecia seco volte a brotar. E que o teu Espírito continue comigo, com cada pessoa que orou, com cada casa que foi alcançada. E se hoje alguém quiser selar esse momento com um ato de fé, escreve aqui nos comentários: Senhor, meu coração agora transborda de gratidão e alegria. E se sentir no coração, compartilha essa oração com alguém que precisa respirar diferente. Pode ser que, através desse gesto simples, o Senhor transforme a vida de alguém sem que a gente saiba. Obrigado, Deus, por não desistir de mim, por estar aqui, por ser tudo o que eu preciso, mesmo quando eu não percebo. E que agora a paz que vem do alto permaneça sobre mim. Que a alegria volte a nascer no meu peito. E que a gratidão seja a luz que me guia nos próximos dias. Em nome de Jesus. Amém.